A mensagem que sai do coração de Yahushua para o seu coração. Muito bem, nós estamos falando sobre a volta de Yahushua, a segunda vinda de Yahushua. No programa de ontem falamos um pouco, a respeito desse assunto e hoje nós vamos continuar falando acerca da sua vinda. O programa de hoje e a reflexão de hoje é uma continuidade do programa de ontem, Nós temos que compreender que a volta de Yahushua não é algo sem importância. Aliás, muito pelo contrário, é o maior evento que vai suceder sobre toda a existência da humanidade. De tudo que aconteceu daqui para trás, lógico que tem muita coisa importante, o plano de salvação, a primeira vinda de Yahushua, tudo que ele fez, sua morte no madeiro, tudo isso é algo grandioso também. Mas tudo que aconteceu daqui para trás é uma espécie de preparação, para essa vinda de Yahushua agora, que será de forma definitiva. Aonde para um grupo de pessoas ele vem como o Salvador, o Libertador, para aqueles que lhes obedecem, Mas infelizmente para um outro grupo, Infelizmente ele vem como juiz, sentenciando, Pelo pecado, pela forma com que a humanidade escolheu a forma de viver e sempre recusando, o convite de Yahushua para o arrependimento. Bom, Yahushua virá, isto é fato, como vimos ontem, A sua volta é real e muito próximo estamos deste magnífico evento. Mas a palavra diz para nós que Yahushua, ele não virá sozinho. Vamos ler em Matitiahu, capítulo 24, verso de número 31, que diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande zunido de chofar, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra extremidade dos céus. Ou seja, Yahushua, ele virá com os seus anjos. Ele enviará os seus anjos que virão com ele, com grande zunido de chofar, toque de trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos, os salvos, desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra extremidade dos céus. Então os anjos vêm junto com Yahushua. A palavra é bem clara, Imagine que tudo isso que nós conhecemos como céu, quando olhamos para o alto, vemos a expansão deste imenso infinito azul, Tudo isso vai estar cheio da presença dos anjos que virão com Yahushua, tocando cada um a sua trombeta, com grandes toques de chofar. Quando as pessoas levantarem a cabeça para verem, todo esse espaço estará ocupado pela presença dos anjos do Altíssimo. E aí a palavra diz que Yahushua dará a ordem a eles e eles reunirão os eleitos, os escolhidos de Yahushua, desde os quatro cantos da terra, desde os quatro, como diz aqui, desde os quatro ventos da terra, desde os quatro ventos, de uma extremidade dos céus até a outra extremidade dos céus. Será algo realmente, algo que quem contemplar isso é algo que realmente não faz ideia, e não temos nós condições de sequer imaginar com a nossa mente como isto será tremendo, como isto será glorioso,
Mateus 16, 27 também fala disso, né? Mateus capítulo 16, verso 27. Olha o que diz aqui, ó. Está dizendo, falando praticamente a mesma coisa, né? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. E Yahushua, ele virá, né? Na primeira vinda dele, foi uma vinda de humilhação, porque ele veio numa condição de servo, sofreu, ele precisou ter uma vida de oração, de jejum, né? Ele foi escarnecido, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi pregado no madeiro. A primeira vinda de Yahushua foi uma vinda onde ele veio na condição de servo, numa condição de humilhação. A segunda vinda, conforme nós acabamos de ler, ele vem na glória do Pai, né? Então a segunda vinda será gloriosa, está dizendo aqui, né? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos. Então, mais uma vez aqui vem, né, a afirmação para nós que ele virá com os anjos. E essa segunda vinda dele, né, de Yahushua, é uma vinda que a palavra diz que Yahushua vem como sendo o Rei dos Reis, o dominador de todos os senhores que existe nessa terra. Lemos isso em Apocalipse, né? 19, verso 16. Olha que impressionante aqui, capítulo 19, verso 16. E sobre o seu manto e sobre a sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Dominador dos Senhores. Em outras traduções, né, dessas traduções brasileiras, aí está dizendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas Yahushua é o dominador, ele está acima de todos os senhores, sejam senhores na forma humana ou espiritual, ele está acima, ele é o dominante, ele é aquele que domina, e ele é o Rei dos Reis. Então esta segunda vinda de Yahushua, ele vem na glória do Pai, quer dizer, ele vem na autoridade do Pai, ele vem sendo Rei dos Reis, sendo aquele que vai julgar e sentenciar uma humanidade pecadora, e aonde ele vai colocar por terra e vai vencer todos os seus inimigos, desde o mais pequenininho até o mais elevado, que neste caso Satanás, né? E Yahushua vem para vencer de novo. Dessa vez ele vem para realmente colocar um ponto final em toda a injustiça, em todo o pecado, em tudo aquilo que é oposição a ele. A palavra diz isso em 1 Coríntios 15, 25. 1 Coríntios 15, 25. Olha o que diz: porque ele reinará até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. Todos os seus inimigos serão vencidos, né? E Yahushua, na sua segunda vinda, ele vem para reinar, porque ele é o Rei dos Reis, aquele que domina todas as coisas, que está acima de todas as coisas. E Yahushua, nessa segunda vinda, ele vem com seu exército de anjo. Ele vem para realmente resolver o que precisa ser resolvido, dar a recompensa para os seus eleitos, para os seus escolhidos, para os seus filhos, suas filhas, para aqueles que lhes foram fiel. Ele vem também para dar a recompensa aos ímpios. Ele vem também para dar a recompensa ao próprio Satanás por tudo aquilo que ele fez, aos anjos caídos. E Yahushua vem para vencer, e ele vencerá, porque esta segunda vinda dele, ela é definitiva,
segundo o que nós estamos vendo aqui na palavra do nosso Pai Celestial. Tem algumas curiosidades, né? É bem interessante, né? Porque, por exemplo, nós sabemos que o céu é um ambiente de adoração e de louvor, né? O trono do Altíssimo está cercado de anjos, querubins, serafins, né? E cada ser celestial desse tem uma função lá no céu, né? O céu não é um ambiente de ociosidade. O céu é um ambiente de atividades. E nós sabemos que o Criador, ele está o tempo todo sendo adorado, né? Pelos anjos. Os anjos lhes prestam culto, lhe prestam adoração. Mas a palavra diz para nós que quando chegar o momento de Yahushua vir, o céu ficará em silêncio por um período de meia hora, né? É isso que a palavra diz para nós. Vamos entender o que significa esta meia hora de silêncio no céu, que a palavra descreve, e por que o céu vai ficar por meia hora em silêncio, né? Porque nós vemos isso aqui no livro de Apocalipse, no capítulo de número 8, né? Vamos chegar aqui, capítulo 8, versículo de número 1. Diz assim: após romper o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Quase por meia hora. Fez-se silêncio no céu quando se rompeu o sétimo selo. Pela profecia apocalíptica, Yahushua volta quando houver o rompimento do sétimo selo. Então, por que a palavra diz que vai haver um silêncio no céu? Exatamente porque Yahushua vai vir. E com ele virá todos os anjos. A palavra diz todos os anjos. Então, o céu, esse ambiente que nesse momento é o céu de festa espiritual, de adoração, dará uma pausa. Porque um momento muito importante vai acontecer, que é o retorno, é a segunda vinda de Yahushua, o encontro de forma agora definitiva entre Yahushua e a humanidade, tanto a humanidade viva quanto a humanidade que está nos sepulcros, porque muitos que estão no sepulcro, quando Yahushua aparecer nas nuvens e Yahushua der a ordem, ressuscitarão, como nós vimos ontem, mas os vivos estarão também contemplando. Então será um evento que até o céu vai parar para contemplar. Até os seres celestiais pararão para contemplar este evento que vai suceder. Então é por isso que a Escritura fala que haverá um período de quase meia hora de silêncio no céu. Exatamente porque o que nós vemos no livro de Mateus, né, 25, 31, vamos ler aqui só para confirmar, né, isso que nós estamos falando. Mateus 25, 31. Olha o que diz esta palavra aqui. Aqui está. E há de ser que, quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os anjos com ele. Ou seja, o céu, não é que o céu vai ficar vazio, né? Porque o Altíssimo, ele é onipresente. Ele, ao mesmo tempo que ele está no céu, ele está aqui na terra, espiritualmente falando, ele está em todos os lugares. Mas observe que é dito que todos os anjos virão com Yahushua. Todos os anjos. Então, por isso que a Escritura fala de um período, né, de meia hora de silêncio no céu, porque o céu vai parar para contemplar a vinda de Yahushua, porque o céu inteiro virá junto com Yahushua para esse momento aqui,
que vai acontecer aqui nessa terra, né? E que nós estamos vendo pelas Escrituras que está muito próximo isso. Olha como isso é sério, meus irmãos e minhas irmãs. Olha como que isso é relevante demais para o nosso entendimento apenas? Não, mas para a nossa conduta. Porque quando você tem a palavra mostrando para você que o céu inteiro vai parar por causa da vinda de Yahushua, isso é muito sério. Isso coloca sobre mim, sobre você, sobre nós, muita responsabilidade sobre o que vivemos aqui, sobre o que pregamos, sobre o que ensinamos e sobre o que dizemos crer e praticamos. Porque o céu vai parar, os anjos todos virão junto com Yahushua para ver o resultado final desta humanidade, aonde alguns vão ser salvos e outros vão ser julgados e condenados à condenação eterna. Então isso não é pouca coisa, isso é algo gigantesco, isso é algo que, por mais que eu e você nos esforcemos para compreender, a nossa mente é limitada para compreender todo esse evento. Mas aí sim que eu e você precisamos nos esforçar para estar fazendo cada vez mais a vontade do Altíssimo, né? A vontade do Criador. O que nós entendemos por essa meia hora, né, de silêncio no céu, né? Exatamente na abertura do sétimo selo. Quando romper o sétimo selo, então vai haver quase meia hora de silêncio no céu, que é o momento então que Yahushua estará vindo com todos os seus anjos, né? Meia hora profética, presta atenção, meia hora profética corresponde a 7 dias. 7 dias literal. Por que chega-se a esta conclusão? É muito simples. Um dia profético corresponde a um ano. Um dia de 24 horas, onde envolve a noite e o dia, certo? Então, um dia profético corresponde a um ano literal, né? Um dia, né? Meio período, né, desse dia profético, um meio dia profético, corresponde a 3 meses. Então vamos lá. Um dia profético corresponde a um ano literal dos nossos. Então o dia de Yahushua, ele tem duração de um ano literal. Um meio-dia profético, né? Um meio-dia profético ele tem, eu falei 3 meses, mas é 6 meses. Um dia é um ano, meio-dia profético é 6 meses, né? Aí você vai diminuindo, você vai fazendo a soma, aí você pega meio-dia profético e divide no meio. Você vai diminuindo, você vai chegando, de um ano você vem para 6 meses, você vem para 3 meses, você vem para 45 dias, você vem para 15 dias, e você chega na meia hora que é falada lá no capítulo 8 de Apocalipse. Esta meia hora corresponde a um período de 7 dias. Literais, né? 7 dias. Nós não estamos aqui inventando nada, isso é o que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina e nós precisamos fazer as interpretações, fazer as somas, né? Muito bem. O que vai acontecer com os salvos que estão no sepulcro quando Yahushua voltar? Nós sabemos que muitos irmãos e irmãs dormem no sepulcro. Morreram, né? E estão no sepulcro aguardando a volta de Yahushua. Olha, se nós pegarmos e fizermos uma análise, né, que é muito difícil de ser feita, uma análise mas superficial, né, você pegar desde Adão
até o dia da volta de Yahushua, quer dizer, a quantidade de gente que morreu e que está no sepulcro aguardando a volta de Yahushua, que está aguardando a ressurreição, né? Para poder usufruir de vida eterna. Podemos usar o exemplo de Abraham, que está no sepulcro, né? O exemplo de Shaul, Paulo, Kefa, Yohanan, Policarpo, né? E exemplos do profeta Yeshayahu, Daniel, Eliaú, Elias, né? Eliseu, conhecido como Eliseu, né? Jacó. Olha quantas personalidades bíblicas, né? Que estão no sepulcro, aguardando a volta de Yahushua, aguardando Yahushua, porque eles vão sair dos sepulcros. É o que a palavra diz para nós, né? Então, quando nós pensamos nisso, né, o que vai acontecer com os salvos que estiverem mortos? A palavra vai responder para nós em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 13 ao 16. 1 Tessalonicenses, aqui está, capítulo 4, verso de número 13 ao 16. Vamos ler? E sobre os que já dormem no pó, não quero que sejais ignorantes, para que não vos entristeçais, como as pessoas que não têm esperança. Pois como cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, assim também aos que em Yahushua dormem, Elohim os tornará a trazer com ele. Pois isto vos declaramos pela palavra de Yah, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do nosso Salvador, não precederemos os que já morreram, porque o nosso Salvador descerá do céu com alarido e ao som do chofar de Elohim, com o ministro do exército do alto. E então os mortos no Mashiach ressuscitarão primeiro. Então este é um evento que vai suceder, né? Na volta de Yahushua, porque todos aqueles que morreram, que estão no sepulcro e que morreram em Yahushua, eles estão vivendo um sono, por mais que o seu corpo se diluiu, né, e voltou ao pó da terra, pois do pó da terra Yahushua fará com que estes homens ressurjam, homens e mulheres, né? Crianças, adolescentes, pessoas de todas as idades vão sair de dentro dos sepulcros, né? Quando tocar a trombeta, eles vão ouvir o toque da trombeta e os sepulcros se abrirão e eles sairão de dentro dos sepulcros, diz a palavra de Yahushua. E eles serão transformados num abrir e piscar de olhos, né? E aí eles têm esse encontro com Yahushua, né? Porque a recompensa que todos nós esperamos, né? Ela só será dada de fato por ocasião da volta de Yahushua. A palavra diz que ele virá para dar a cada um a recompensa, né? Cada um vai receber das mãos de Yahushua o que merece. Então, os que estiverem no sepulcro ressuscitarão, né, para a vida. Há muitos, como nós vimos ontem, que vão ter uma ressurreição somente para ver Yahushua nas nuvens, como é o caso de Caifás e os soldados romanos, aquele povo que condenou Yahushua à morte de madeiro, mas depois esse povo morre de novo e permanecerá no sepulcro por um período de 1000 anos junto com os outros ímpios, porque a ressurreição dos ímpios ela só vai ocorrer depois do milênio. Na volta de Yahushua ressuscitarão os salvos que morreram em Yahushua, que morreram na obediência da palavra. Então esse é um evento gigante que vai acontecer. Imagine, meu querido irmão, minha querida irmã, ressurgindo homens e mulheres da terra, de dentro de cavernas, de matas, de locais
aonde talvez nós nem sequer fazemos ideia que o corpus de algum irmão foi jogado, né? Pensa numa cidade que nem Roma, ali dentro dos limites do Império Romano, ou ali mesmo dentro de Israel, de onde brotarão vidas que morreram e que foram queimadas, que viraram pó, que virou poeira, que foram enterradas, escondidas em algum buraco, em alguma parede, mas na volta de Yahushua, estas pessoas surgirão dali. Imagina aquelas pessoas que foram comidas por animais selvagens. De onde elas sairão? Homens que serviram Yahushua e que foram lançados dentro do mar para morrer afogado dentro do mar, ou que foram lançados dentro do mar com seus corpos. A palavra diz que o mar terá que devolver os corpos. Então será algo assim, meus queridos irmãos e irmãs, que vai impactar até os anjos que vão estar vendo isso tudo. Imagine nós vendo, contemplando tudo isso, porque de alguma maneira nós vamos contemplar isso, né? Se estivermos vivos na volta de Yahushua, nós vamos contemplar isso. E se porventura estivermos mortos no sepulcro e que tenhamos morrido em obediência, nós sairemos de dentro dos sepulcros também. De um jeito ou de outro nós vamos contemplar isso tudo. E será algo que vai... é algo que vai realmente mudar, né? A história de todos aqueles que serviram fielmente a Yahushua. É forte isso, né? Isso não é pouca coisa, não. Por isso a palavra diz, né, que quando essa trombeta tocar, esse toque de trombeta, se ouvirá de dentro do sepulcro, né? E as pessoas ressurgirão, os justos falecidos, né, ressuscitarão em corpo incorruptível e agora imortal, porque a morte não terá mais poder sobre estes que estão sendo ressuscitados por Yahushua. Vamos ver isso em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, né? Capítulo de número 15, verso 22 e 23. Vamos ler aqui. 15, aqui está. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52 e 53. Aqui está. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 52 e 53 diz: num instante, olha bem, num instante, num abrir e fechar de olhos, ante o último clamor, porque o chofar soará, e os mortos ressuscitarão para a vida eterna. Olha o que ele diz agora: e nós seremos transformados, porque isto que é corruptível, esse corpo corrupto, que se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Aleluia por isso. Num abrir e piscar de olhos. Isso é muito forte. Aqueles que estiverem vivos, aguardando a volta de Yahushua, vão estar contemplando Yahushua e os anjos no céu. Será algo muito forte. Então, em um determinado momento, vai ser tocado o chofar, e a ordem será dada para que aqueles que estiverem no sepulcro ressuscitem. E quando eles ressuscitarem, num abrir e piscar de olhos, eles já vão sair transformados. Aquele corpo cansado, dilacerado, gastado pelo pecado, não existirá mais. Aqueles homens que morreram com idade avançada, eles surgirão de dentro do sepulcro já renovados.
em um corpo incorruptível, sem pecado, em um corpo imortal, porque agora a morte não terá mais poder sobre ele, sobre ela. E Shaul diz assim: e nós também, num abrir e piscar de olhos, então os vivos, aleluia, por isso aqueles que estiverem ali, aprovados por Yahushua, num abrir e piscar de olhos, sairá desse corpo corrupto. Não é que sairá, esse corpo se converterá de um corpo corrupto para um corpo incorrupto. De um corpo mortal se transformará para um corpo imortal. Olha que coisa extraordinária. Olha como isto é extraordinário. Nós nascemos, né? Quando somos criança, temos a pele macia, né? Tudo é diferente, né? Depois nós vamos crescendo, e por consequência do pecado nós vamos envelhecendo, vamos murchando, literalmente vamos murchando, até diminuindo de tamanho quando ficamos velhinhos. Com o passar dos anos, percebemos que o nosso vigor já não é o mesmo. Ficamos fragilizados, cansados, o tempo vai passando, os cabelos vão branqueando, os homens vão ficando com a barba branca, as mulheres com o cabelo branco, e vamos envelhecendo, porque o poder do pecado é devastador, até que chega o dia da nossa partida, a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas quando Yahushua vier, isso vai ser resolvido. Olha como é importante a volta de Yahushua. Shaul, quando ele sair de dentro do sepulcro, ele não vai sair degolado. Ele vai ser levantado ali num corpo incorruptível, perfeito. Assim como Yahushua é, nós também seremos. Um corpo glorioso, porque Ele fará isso por nós. Isso é tremendo, meu querido irmão, minha querida irmã. É o que está dizendo aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versos 52 e 53. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ante o último clamor, porque o chofar soará, e os mortos ressuscitarão para a vida eterna, e nós seremos transformados. Porque isto que é corruptível, que se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, se revista da imortalidade. Em 1 Tessalonicenses 4,16, então diz assim: porque o nosso Salvador descerá do céu com alarido e ao som do chofar de Elohim, com o ministro do exército do alto, e então os mortos no Mashiach ressuscitarão primeiro. Quando a palavra diz aqui que eles ressuscitarão primeiro, né, é porque eles terão primeiro o encontro com Yahushua, né? Primeiro eles encontram-se nas nuvens com Yahushua, certo? Não é nem uma questão assim de querer provar alguma coisa aqui, mas é que a palavra está dizendo, né? Que os mortos salvos em Yahushua ressuscitarão antes que os justos vivos sejam elevados aos ares para o encontro com Yahushua. Isso aqui tem que ficar bem claro, tá? Porque as pessoas, por exemplo, elas têm que entender que quando Yahushua vier e todos esses eventos sucederem, como que vai ser isso? Então, os que estão no sepulcro ressuscitam em um corpo incorruptível, em um corpo imortal. E então todos aqueles que morreram na obediência a Yahushua, eles saem do sepulcro em um corpo transformado. E aí eles são elevados até o céu, até as nuvens, aonde está Yahushua. Yahushua não pisa nessa terra.
Yahushua não pisa nessa terra agora na segunda vinda dele. Por que ele não pisa? Porque essa terra vai ser reformada. Nós vamos estudar sobre isso. Essa terra vai ser reformada. É só quando for feita uma nova terra que Yahushua toca aqui. Então, os que estiverem mortos, que saírem do sepulcro, são transformados e sobem com Yahushua e encontram-se com Yahushua ali nas nuvens. E os vivos? Os vivos também serão transformados. Por isso que Shaul está dizendo que os vivos não precedem os mortos, com relação a esse fenômeno, vamos chamar assim, né, de ter o corpo transformado pelo poder de Yahushua. Primeiro, este fato ocorre com os mortos que estão no sepulcro, que morreram na obediência. Os ímpios não. Os ímpios continuam mortos na sepultura. Vamos ler para ficar um pouquinho mais claro em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós já limos ali o verso 16 e nós vamos incluir agora o verso 17. Então vamos ler novamente o 16 e o 17. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 e 17. Porque o nosso Salvador descerá do céu com alarido e ao som do chofar de Elohim, com o ministro do exército do alto. E então os mortos no Mashiach ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Salvador nos ares, e assim estaremos com o Salvador eternamente. Olha o que ele está dizendo. Então não tem arrebatamento secreto aqui, igual a Assembleia de Deus ensina, igual o cristianismo, o protestantismo ainda. Não existe. O que a palavra está a nos dizer? Que os que estão mortos, né, os que estão no sepulcro e que morreram na obediência, ressuscitarão. Eles não mais vão ter um corpo corrupto, mas um corpo incorrupto. Não mais um corpo mortal, mas um corpo imortal, né? E eles sobem a encontrar-se com Yahushua. Os vivos, os salvos vivos, são transformados também, num abrir e piscar de olhos, e também são arrebatados, porque Yahushua vai estar ali nas nuvens. Ele desce do céu, mas ele fica ali na altura das nuvens, porque essa terra está contaminada. Essa terra está contaminada. E Yahushua não tocará os seus pés agora, desta vez, nessa terra, porque essa terra vai ser restaurada, essa terra vai ser reformada, vai ser feito um novo céu e uma nova terra, diz a palavra. É Shaul que está falando isso, não é eu. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o nosso Salvador descerá do céu com alarido e ao som do chofar de Elohim, com o ministro do exército do alto. E então os mortos no Mashiach ressuscitarão primeiro. E depois nós, veja bem, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Viu? Seremos elevados até as nuvens, a encontrar o Salvador nos ares. Aleluia por isso. E assim estaremos com o Salvador eternamente. É forte isso aqui. Isso aqui é forte.
Isso aqui, meus queridos irmãos e irmãs, só isso aqui tem que motivar nós a ser mais fiel, mais fervoroso na palavra, a ter mais desejo de fazer a obra de Yahushua, a renunciar ao pecado, a se afastar do pecado. Isso tem que nos motivar, tem que nos despertar, tem que produzir em nós avivamento. Tirar do sono da morte que muitos de nós estamos vivendo nos dias de hoje. Quantas pessoas que estão deixando a obra de Yahushua em segundo plano, em último plano. É algo assustador o que nós estamos vivendo nesses dias. As pessoas não têm mais motivação pela própria palavra. Quando você lê uma passagem dessa, você se estremece, você fica comovido, você fica motivado, a tua fé se refaz, o teu ânimo se refaz. As pessoas estão preocupadas com servicinho, com salarinho, com casinha, com carrinho, com não sei o que, e o tempo vai passando e a volta de Yahushua vai chegando. E poucos estão se despertando para esse evento gigantesco e glorioso que vai suceder. Quando leio uma palavra dessa daqui, isso aqui muda a minha vida. Isso aqui muda a minha vida. Isso aqui muda a forma de eu olhar para o mundo, de eu me olhar, de eu me enxergar. Isso aqui tem que mudar o jeito que eu trato eu. Isso é forte. Essa palavra, ela é muito forte. Vamos ver aqui em 1 Coríntios 15:55. Aqui tem algo importante também. 15:55. Onde está o teu triunfo, ó morte? Onde está o bastão da tua força, ó morte? Morte. Quando Yahushua voltar, e quando os salvos que estão nos sepulcros ressuscitarem e forem transformados, e se encontrarem com Yahushua ali nas nuvens, nos ares, e assim nós, os vivos, também, em um corpo transformado, do corrupto para o incorrupto, do mortal para o imortal, e nos encontrar todos nós ali juntos com Yahushua nas nuvens, nos ares, como disse Shaul, todos nós diremos: onde está o teu triunfo, ó morte? Onde está o bastão da tua força, ó morte? Porque Yahushua te venceu, e nós, por ele, também te vencemos. E você, ó morte, não terás mais poder sobre nós. Aleluia por isso. A morte, algo que nós até hoje não conseguimos lidar com ela, que tememos ela. Alguém pode dizer assim: não tenho medo de morrer. Você pode não ter medo de você morrer, mas você não consegue imaginar a possibilidade de você ver alguém que você ama sendo tragado pela morte. Você não suporta isso. Você não saberia lidar com isso. Porque ela nos maltrata. Porque ela nos destrói sentimentalmente.
porque nós não temos ainda condições de lutar contra ela. Sabemos que nascemos, crescemos, vivemos e um dia morreremos, porque o salário do pecado é a morte. Mas quando ele vier, com todos os seus anjos, quando as trombetas tocarem e os mortos saírem do sepulcro, e nós, os que estivermos vivos, também subirmos e nos encontrarmos nas nuvens, triunfaremos sobre a morte, porque ela não terá mais domínio nem poder sobre nós, porque estaremos eternamente com Yahushua. É ali que a palavra começa a se cumprir, e dos nossos olhos ele enxugará toda lágrima. Não haverá mais pranto, porque não haverá mais dor, porque não haverá mais sofrimento, porque não haverá mais morte, porque o pecado foi vencido. Vale a pena renunciar a tudo nessa vida, meu irmão, minha irmã. Vale mais do que a pena. Mais do que a pena. Porque Yahushua fará tudo novo na nossa vida. Desde o nosso corpo físico. Tudo. Vamos olhar para 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 ao 54. 1 Coríntios capítulo 15, verso 42 ao 54. Assim também é a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo que se decompõe e ressuscitará para a vida eterna. Semeia-se desprezível e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal e ressuscitará um corpo que é espiritual. Há corpo animal e há corpo que é espiritual. Assim está escrito: e formou o homem, o primeiro homem era um ser animal, e o último homem em espírito vivificante. E não é este primeiro que é o espiritual, já que este é o ser animal. E depois este que é o espiritual. O primeiro homem é o pó da terra, e o segundo homem é do céu. Tal qual o primeiro é pó, assim também seus filhos são pó. E tal qual o segundo é celestial, assim também estes são celestiais para ele. E quando vestimos a aparência do homem, o qual sua origem é da terra, assim vestiremos a aparência do homem, o qual sua procedência é do céu. E com isto eu digo, meus irmãos, que a carne e o sangue não têm capacidade para herdar o reino de Elohim, e o corruptível não herda a incorruptibilidade. Vedes, eis que revelo um segredo. Nem todos morreremos, porém todos seremos transformados. Num instante, num abrir e fechar de olhos, ante o último clamor, porque o chofar soará, e os mortos ressuscitarão para a vida eterna, e nós seremos transformados. Porque isto que é corruptível, que se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, se revista da imortalidade. Aleluia por isso. Os que forem salvos não estarão mais em corpos enfermos, doentes, envelhecidos, mutilados, corpos sofridos que desceram para o sepulcro. Não serão estes corpos mutilados, velhos, cansados, fraquejados, com ossos fracos, frágeis, que sairá de dentro dos sepulcros. A carne e o sangue não entram no reino dos céus.
Mas assim como Yahushua está num corpo celestial, nós também haveremos de estar se permanecermos nele. Aleluia por isso. Aleluia por isso. Por isso a morte será vencida. Por isso o pecado será vencido. Porque nós estaremos com Yahushua e assim como ele é, nós também haveremos de ser. Estas passagens que nós estamos lendo, meus queridos irmãos e irmãs, é muito importante. É muito importante para nós podermos refletir sobre isso tudo, porque estamos aguardando a volta de Yahushua. E a volta de Yahushua não é algo que simplesmente ele vai estar ali. Muita coisa vai acontecer. Muita coisa vai estar se cumprindo nesse dia. Coisas que nós não fazemos ideia. Você, meu querido irmão, irmã, que tem vivido uma vida às vezes de vacilando na presença do Altíssimo. Um dia você está bem, no outro você não está. Está na hora de você acertar a tua vida. Aqueles que estão desviados, que estão afastados, possam rever sua situação, sua real situação e estabelecer um concerto com o Criador. Aqueles que estão postergando entregar suas vidas nas mãos de Yahushua, que possam fazer isso o mais rápido possível. Você que tem tratado a obra de Yahushua com tanta indiferença, você que acha que não é importante, você que acha que todo o trabalho que é feito não é importante, reveja a tua maneira de se relacionar com Yahushua, reveja a tua maneira de encarar a obra do Altíssimo. O tempo está passando, os dias estão passando, os anos estão passando. Os acontecimentos diante dos nossos olhos são reais. Os sinais e os eventos que Yahushua disse que haveriam antes da sua volta são fatos reais aos nossos olhos. Vivemos dias difíceis em todos os aspectos. Poucos estão se esforçando para proclamar as boas novas. Poucos estão se esforçando para fazer o trabalho da obra. A grande maioria não está nem aí. Não há mais comprometimento. E isso vai custar caro para muitas pessoas. Pessoas que não amam mais a obra, cujos seus corações estão neste mundo e nas coisas materiais. Quantas pessoas que estão pedindo socorro em todas as partes, mas não se tem como atender, como ajudar, como ir, porque não há mais envolvimento. Não há mais interesse. E o relógio está passando. E a palavra diz que ele virá para dar a cada um segundo suas obras. Dizemos constantemente, há um trabalho que precisa ser feito. A vida passa, meus irmãos e irmãs. As oportunidades passam. E quando digo que as oportunidades passam, é porque muitas das vezes Yahushua já chamou tanto uma pessoa, já esperou tanto por uma pessoa,
que ele teve que ir para outra pessoa, para outra pessoa, para outra pessoa, porque quem ele chamou e quem ele tem chamado tem ignorado o seu convite. Reflita sobre tudo que nós temos estudado aqui hoje, você, meu irmão, você, minha irmã. E seja sincero contigo mesmo. O que você tem feito por você? O que você tem feito pela obra? Quando insistimos nesses assuntos, muitas pessoas podem sentir raiva, se irritarem. O que você tem feito por você mesmo? O que você tem feito pela obra? Pense nisso. Porque as promessas de Yahushua que nós temos estudado aqui nessa noite, desde ontem, provavelmente só terminaremos esse assunto no próximo programa. Esse assunto prossegue no próximo programa, porque ele ainda não acabou. Porque a volta de Yahushua envolve muitas coisas. Felizes são aqueles que estão se doando pela obra, fazendo mais pela obra. Felizes, bem-aventurados, são aqueles que são os mensageiros das boas novas. Próximo está a redenção dos justos. Um dia o céu vai parar. Um dia esse mundo vai parar. Porque será o dia da volta daquele que todos nós teremos que comparecer perante ele para receber das mãos dele a recompensa final.